Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review da semana. Pokémon Horizontes, episódio bem interessante dessa semana. Acho que ele não é tão aquecido em relação a batalhas, mas muito aquecido sobre informações. Vocês vão gostar. Bora lá para mais uma review do anime. Não esquece de deixar seu like. Se você for usar o Amazon e você quiser por alguma forma ali comprar alguma coisinha no Amazon, não esquece de começar navegando pelo meu link aí na descrição. Melhor que deixar tudo pro Amazon. Deixa uns troquinhos pra mim, me ajuda bastante. Bora lá pra mais uma review da semana. Bom, seguinte, o episódio começa já com uma confraternização dos Trovonautas, todos eles juntos, menos o Ludlow, que ficou cuidando do dirigível dos Trovonautas. E, só pra dizer, ele acabou encontrando uma moeda do Gimmighoul no chão, e essa moeda desapareceu. Mas ele faz uma observação sobre como itens, né, objetos podem ser importantes nas viagens das pessoas e, enfim, ter algum tipo de significado. Mas essa moeda desaparece da própria mão dele. Estranho. Bom, e aí, nessa confraternização que tá rolando num restaurante, a Liko acaba ficando muito feliz, né, de todos estarem reunidos. A Ori acaba falando que logo logo o dirigível vai ficar pronto. Então, eles finalizarem essa etapa do exame terastal, provavelmente essas provas que eles têm que fazer. E aí eles já vão poder viajar novamente todos juntos, porque o dirigível vai estar consertado. O que é bem legal, né? A Liko estava animada em ver todos juntos e essa informação acabou sendo um ponto importante. Mas o que é mais interessante é que a segunda fase do exame deles já começa no dia seguinte. E o Fried já diz: bom, eu tenho uma reunião com o diretor Clevel e a Geta agora, daqui a pouquinho, lá na Academia Laranja, e vocês vão comigo, né? Tanto a Liko, o Roy e Dot. Então eles partem pra lá depois dessa comilança toda e dessa confraternização. E aí começa um diálogo bem interessante com o Clevel, a Geta e o Fried lá na academia. Essa conversa, ela primeiro tem aquele lance, né, deles meio que se apresentarem. A Geta acaba dizendo que já acompanhou os trabalhos do Fried no passado. O Clevel fica animado em saber que os alunos estão viajando também com o Fried em uma grande aventura. Então, assim, é uma conversa que começa meio que assim, de boa, mas aí a Geta acaba falando: bom, então vocês querem saber mais sobre o Terapagos. E o Terapagos acaba saindo da bolsinha da Liko. E tanto o Clevel quanto a Geta nunca tinham visto o Terapagos antes. Eles sabiam da existência desse Pokémon, só que para eles era quase como um mito, porque estava em contos, em livros, em relatos. Então eles ficam chocados. E aí vem aquele contexto da Liko explicando que esse Terapagos ele estava adormecido em um pingente que foi dado, né, para ela pela avó e etc. E aí a Geta até se pergunta por que esse Terapagos, né, ele, enfim, decidiu acordar. Por qual razão, né? E aí ela acaba mostrando na telão que tem ali na diretoria, e ela mostra o Terapagos, as suas duas formas. A primeira é a que ele já se encontra, e uma segunda que quando ele entra em modo de batalha, ele fica mais com umas plumagens, etc. E aí a Liko lembra da batalha do Rayquaza, quando o Terapagos reagiu com ele e ficou naquela forma. Então as coisas já começam a fazer sentido para Liko. E aí, a Geta acaba explicando que na região de Paldea existe uma espécie de grande cratera, né? Inclusive, o pessoal ali de Paldea, até mesmo a Geta, entre outros membros, acabam administrando as coisas ali em volta, né, da grande cratera de Paldea. E o que é interessante é que ela acaba dizendo, e o Clevel também acaba afirmando, que o Terapagos, eles acreditam que pode estar fortemente ligado a um fenômeno terastal. Deixa a Liko impressionada. Seguindo em frente, eles acabam dizendo que no fundo dessa cratera existe a Área Zero. E bem nos confins da Área Zero, há relatos do Terapagos, da aparição desse Pokémon, que foi registrado em um livro, né, chamado livro Scarlet, né, ou Scarlet Book, como a gente vem conversando nos últimos dias. E aí ela até acaba pegando o livro, porque a Dot tinha pego o livro, entregou para ela e mostrou aquele livro que ela estava falando. E aí ela abre a página e mostra o Terapagos, no que ela acredita ser a terceira forma do Terapagos. Então,
ela acredita muito, né, que as origens do Terapagos tenham, enfim, alguma conexão com o Terastal e os confins da Área Zero. E aí a Lico acaba dizendo que o Terapagos quer muito ir a um lugar chamado Laqua, mas eles não sabem como ir para lá. E aí é onde vem a pergunta da Guetta, né, que eu falei pra vocês. Ela quer entender o porquê que o Terapagos decidiu acordar só agora, né? E aí eles acabam falando que o Terapagos quer ir pra esse local chamado Laqua, e é um lugar onde um antigo aventureiro chegou ao lado do Terapagos há mais de 100 anos atrás. Então, a Guetta acaba concluindo que, né, tanto o Frid quanto os garotos, eles estão se aventurando com Terapagos, justamente para descobrir o que é Laqua, né? Então, tudo é uma chave, uma coisa da outra. Então, eles estão se aventurando para resolver esse mistério. O que deixa ela bem animada, inclusive. E aí, a Lico e o Roy acabam concordando que o ideal seria ir para a Área Zero. Porém, o Clevel disse que houve um incidente recentemente por lá, então é muito difícil de entrar. E aí ela diz que vai conduzir eles no momento mais apropriado. Mas ainda assim, né, já esboça a vontade deles irem até lá. E aí a Guetta acaba direcionando eles para uma professora que vai saber, talvez, guiar eles sobre essa pessoa de 100 anos atrás. E ela estava falando da professora de história da academia, que é a Rayford. Primeiro, antes deles acabarem encontrando com a professora, é bem legal porque a Dot acaba devolvendo o livro para a estante que ela pegou. E eles estão ali conversando sobre eles não saberem absolutamente nada ainda sobre o Terapagos. Mas o Roy tenta animar a Lico, né? Dizendo que ela sabe já muita coisa do que ele gosta de comer, né? Então, assim, são coisas, detalhes, pequenos detalhes que ninguém saberia. Isso acaba animando a Lico de alguma forma. E aí, do nada, um outro Terapagos acaba aparecendo do outro lado. Só que, na verdade, é um Zoroark que estava ali, né? Numa ilusão. Nisso a professora, a Rayford, acaba chegando, o Zoroark era dela. Ela até pede desculpa porque, né, ele tava se fazendo uma ilusão ali do Terapagos. E aí a Lico quer conversar com ela sobre toda essa situação do Terapagos, etc. Só que a Rayford, ela meio que, tipo assim, eu tenho um trabalho de campo pra fazer. Me acompanhem e aí a gente vai conversar. E ela diz que o trabalho dela é ir atrás de um tesouro. Pois é, um tesouro muito antigo. E ela tá com uma moedinha na mão, a mesma moeda, inclusive, que o Ludlow encontrou no começo do episódio. Bom, ela acaba indo pro meio de umas montanhas e tal, um campo, e aí ela já tá a par de todas as informações que eles foram contando no off-screen, e ela fica muito animada. E ela acaba esboçando uma frase muito interessante. Ela fala que já ouviu falar sobre Laqua no passado, porém, a situação meio que, tipo assim, interrompida, porque ela acaba ouvindo o barulho de uma moedinha. Nisso, o Roy percebe que tem um Pokémon meio que nas gramas ali, ele abre a grama e percebe que é um Gimmighoul. Ele olha na Pokédex e aí é dito que é um Pokémon que nasce do pensamento das pessoas que estavam enraizados na obsessão pelo dinheiro, pelas moedas, etc. E aí o Roy fica muito animado porque o Frid acaba falando que esse Pokémon nunca foi capturado na forma ambulante dele, né? Que é sem estar na caixinha. E aí o Roy fica animado. Tipo, eu vou ser o primeiro então. Nisso o Pokémon foge e deixa uma moeda no chão. Só que aí o Zoroark acaba virando uma ilusão ali, né? Como a moeda. Que na verdade ele sai da cabeça do Fuecoco, né? Porque o Gimmighoul, ele tava como ilusão na cabeça dele. E logo depois, a Rayford acaba falando que, tipo assim, o ideal é que eles pesquisem as moedas, porque estarão mais próximos de entender melhor esse Pokémon, né? Então, acaba virando uma caça às moedas por ali pra tentar chegar o mais próximo possível do Gimmighoul. Então é um momento bem curioso por parte do episódio. E enquanto eles vão explorando, eles acabam encontrando umas ruínas, que é um lugar ali onde ficam alguns Pokémons, como o Sharktate e o próprio Knuckle, né? Então é bem legal porque são dois Pokémon que já tiveram grandes envolvimentos desde o passado com humanos. Por exemplo, o Sharktate era um Pokémon que era envolvido com humanos que estavam em posição da cavalaria, por exemplo, ou imperadores, etc. Enquanto Knuckle era um Pokémon mais envolvido em feitiços, em ajudar a expelir fantasmas e espíritos malignos e até mesmo participar de situações como exorcismo. Então, eram situações bem legais que cada um desses Pokémon acabavam envolvidos.
Então, isso eu achei bem bacana por parte da explicação ali em relação a eles. E em relação às próprias ruínas, porque ali não existem mais pessoas, mas no passado existiam pessoas que viviam ali e elas não vivem mais. E ali é possível ver que lá pra frente tem como se fosse uma torre, que são aquelas torres que inclusive existem nos jogos Pokémon Scarlet e Violet, e foi inclusive uma torre que a gente conheceu o próprio Waltrell do Roy. E nesse momento o Roy acaba chegando com o chapéuzinho dele lotado de moedas, né? Porque ele disse que ele é muito bom em encontrar moedas. E encontrou um bom tesouro. Um negócio lotado de moedas. O Fridge fica até meio que tipo assim, meu Deus do céu. Mas parece que o Fridge sabe de alguma coisa. E aí a Rayford acaba explicando que essas torres, na verdade, serviam para, né, os imperadores vigiar os outros reinos, para evitar, né, conflitos, invasões. Então, existem diversas torres dessas espalhadas por toda a Paldea justamente para esse fim. E a Rayford acaba explicando, né, que querendo ou não, hoje essas torres elas têm outras finalidades, mas no passado elas tinham a sua história, que são carregadas até agora, né? Então, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Então, é legal como ela vai fazendo essas ligações com as histórias e os monumentos, enfim, as estruturas que existem por toda a Paldea, e ela sempre tem uma observação legal para fazer sobre elas. E aí, todos decidem voar até o topo, né, dessa torre. E é bem legal, eles ficam super animados, mas a Rayford diz que tem um tesouro bem ali, em cima da torre. Quando eles olham para trás, tem uma caixinha. O Roy, animado, na verdade o Fuecoco, mais animado que o Roy, vai até a caixinha e abre. E quando ele abre a caixa, o Gibigo está lá dentro, rodeado de moedas. E aí, eles ficam meio assim do Roy dar tantas moedas pro Pokémon, mas aí o Fridge, que já sabia, e a Rayford também, acabam dizendo que, na verdade, o Roy fez isso manipulado pelo Pokémon. Porque o Pokémon, ele tem o poder fantasma de manipular as pessoas para que elas busquem as moedas para ele. E aí, quando o Roy coloca todas as moedinhas dentro da caixa, o Pokémon vai embora. O Roy até agradece, né, o Pokémon, por ele ter encontrado o Pokémon, etc. Não dá muita bola, mas na verdade ele foi manipulado, e por isso que ele encontrou tantas moedas. E aí a Rayford acaba, né, agradecendo ali pela a companhia deles, inclusive pelo fato deles, como eu posso dizer, ajudarem ela a encontrar um Pokémon que é um símbolo de prosperidade no mundo moderno, né? Então foi legal e eles agradecem bastante. E aí veio o que a gente esperou por tanto tempo, né? A história que ela tinha lido no livro sobre Haqua. Ela disse que há muito tempo atrás, um local muito além de Paldea, existia uma espécie de paraíso Pokémon, chamado Laqua. Você chegava lá a partir de 100 dias e 100 noites, e aquele local era considerado o paraíso Pokémon. Esse local brilhava com tons rosa, e isso chama a atenção do Fridge, porque ele lembra do Hakurium, né? Que é aquela pedra que a gente acabou conhecendo alguns episódios atrás. Inclusive, emana um tom meio rosa em volta dela, né? Como se fosse uma espécie de névoa. E tanto Lucius quanto Gideon estão também envolvidos por essa névoa rosa. É interessante porque ela acaba dizendo que no passado todas as pessoas ridicularizavam esse lance de Haqua. E aí, no final das contas, acabou caindo no esquecimento das pessoas e não foi mais falado sobre. Mas ela quer acreditar na história que ela leu, e ela quer agora ainda mais acreditar por conta do que ela está experimentando nesse exato momento, com os relatos, né, de Roy, Fridge, Liko, o próprio Terapagos que está ali na frente dela. Então ela está muito animada com todo esse lance dessa história. E ela acredita que, por exemplo, a história, o passado, pode ser a grande chave para revelar as situações do presente e do futuro. Isso porque ela dá como exemplo a própria região de Paldea e a Academia Laranja, que antes foi um império, e antes mesmo havia diversos outros reinos, né, antes desse próprio império. Então, tudo está no passado. Você pode não conseguir ter total ideia, mas você consegue ver se você estudar e observar ao seu redor. E aí ela, né, a cena mostra aquelas estruturas, aquelas ruínas, e dá para você imaginar como era antigamente em base daquelas ruínas. E os próprios Pokémon que eles acabaram encontrando e que conviviam com os outros humanos.
Então, é muito interessante observar isso, e a Liko fica completamente, assim, envolvida com a história, que ela acaba tendo uma visão, ela consegue imaginar o Lucius e o Terapagos lado a lado, deslumbrando, ali de cima mesmo, né, a região de Paldea e o que poderia à frente ser Laqua, o grande paraíso Pokémon. E aí a gente encerra esse momento, né, eles agradecem a professora por toda a explicação, e aí corta já pro dia seguinte, aonde os três estão lá reunidos com o diretor Clevel, que está introduzindo eles agora para a segunda parte do exame terastal. E aí, em resumo, já é o que a gente tinha ouvido, né, no teaser da semana passada. Eles vão ter que ser designados novamente para líderes de ginásio e desafiar eles. Agora as batalhas vão ser duplas. E eles vão ter que fazer uma estratégia para conseguir derrotar o líder de ginásio, usando 2 Pokémon e, obviamente, usando do Terastal. Isso deixa eles um pouco preocupados. O Clevel diz que no Rotom Funny deles está o líder que cada um foi designado. E a Dot vai lutar contra o Larry, o Roy vai batalhar na verdade, né? Contra a Rhyme, e a Liko vai batalhar contra o Grusha, que inclusive ela já teve uma pequena interação e ele já disse pra ela não ficar tão acomodada com as situações. Então ele parece que já tem um interesse na Liko e quer que ela se desenvolva mais. Eu acho que essa batalha inclusive vai ser muito importante pra ela. Então vamos ver aí como vai ser nos próximos episódios. E o episódio termina assim, com eles decidindo ir primeiro para a cidade de Medali, que é onde está o Larry, que é a cidade mais próxima, né? E depois eles vão ter que enfrentar uma grande nevasca por aí, né? Porque eles vão ter que ir para uma área mais gelada da região de Paldea para chegar nas cidades dos líderes de ginásio. Bom, episódio, como eu falei para vocês, ele é mais intenso em relação à história. Eu gostei bastante, na verdade. Eu quero até fazer um adendo sobre a review passada, que eu não dei muita atenção ao Locks da própria Kate, porque eu tava tão envolvido com o choro da Liko, eu queria ter feito mais coisas, inclusive, essa semana, e eu não consegui. Mas esse choro da Liko me chamou tanto a atenção, como o roteiro quis trabalhar com a personagem, e deixando ela extremamente emotiva pela sua primeira batalha, que ela se entrega, de fato. E eu acabei esquecendo do Lox, como o Lox foi um Pokémon muito interessante, né, na batalha anterior. Então, no episódio anterior, ele foi um Pokémon que teve um grande domínio e a animação foi muito boa. Então, palmas pro Lox um pouco atrasado, mas colado um episódio com o outro. Mas, vamos falar desse episódio, né? Esse episódio, ele traz o Gimmighoul, que me chama a atenção a interação com o Roy. Porque, assim, se você visse o Gimmighoul ou o Gholdengo e você falasse, pra quem você jogaria esse Pokémon? Inicialmente, você acaba jogando pro Roy, por N motivos. Mas você pensa, poxa, combina, ainda mais porque é um Pokémon todo animadão, pra frente, o Roy é todo assim, seria legal. E o roteiro me faz esse paralelo dos dois interagirem. Eu não sei se no futuro, esse Gimmighoul virando um Gholdengo, que pode acontecer, e ele acabar interagindo com o Roy novamente e a captura surgir. Eu tenho a teoria de que as próximas capturas, se houverem próximas capturas, talvez não sejam como a gente gostaria que fosse, começando pela forma base. E sim, já começando com a forma final de cada Pokémon. Uma coisa que semelhante aconteceu em jornadas para dar uma acelerada em certas situações. Eu não acharia bizarro se isso acontecesse, tá? Apesar de gostar muito da ideia de um Feedbacks pro Roy, enfim, um Pokémon na forma base pras garotas, eu não sei se a gente teria esse momento de novamente Pokémon na forma base. Então, a ideia de um Pokémon vir na forma final seria interessante. Gholdengo pro Roy seria bem legal. Mesmo ele ficando com 2 fantasmas na última forma, ainda assim seria muito interessante se o anime quisesse entregar esse Pokémon pra ele, né? E pra Liko e pra Dot também Pokémons na forma finais. Fico meio assim. O Neko, inclusive, foi um Pokémon que a Liko interagiu legal, né? O Sharkdet nem tanto, mas o Nacli foi um Pokémon que eu achei que ela teve uma interação interessante com o Pokémon. Mas não acho que venha a captura. Mas legal a gentileza dela com o Pokémon, eu achei muito, muito massa mesmo. E como o Pokémon também era muito solícito, né? Justamente porque eles já têm essas raízes de interagir com humanos há muito tempo. Então isso já está, né, enraizado na essência, né, no instinto desses Pokémon. Muito legal isso. Agora, sobre o Terapagos em si, né, e a possível ida à Área Zero.
É interessante porque a gueta meio que trava eles de irem até lá. Me pergunto qual o motivo, né? Seria por conta dos momentos iniciais, até mesmo da história dos jogos Scarlet e Violet, ou pelos momentos finais dos jogos Scarlet e Violet, porque a gente já tem a Penny trabalhando mais lado a lado com a própria Liga Pokémon. Então eu me pergunto se situações como o que rolou com o Arven, a própria Penny e a Nemona lá na área 0 já não aconteceram antes, né? Ou pelo menos envolvendo Koraidon e Miraidon. O que me faz talvez ficar um pouco com o pé atrás sobre um possível arco envolvendo eles. Me pergunto o que eles vão pretender fazer, né? Em relação a esses Pokémon, em relação à história envolvendo esses Pokémon. Tô bem curioso, na verdade, para ir da área 0, sabe? Fico pensando o que pode nos revelar para esse momento, enfim, pro futuro. Agora, gostei de como eles colocaram mais mistérios sobre Laqua, né? Um paraíso Pokémon, um local que você precisaria andar por 100 dias, 100 noites. Meio de contos de fada, meio de contos mesmo, de histórias, de grandes mistérios, etc. Então eu gosto disso, eu gosto da forma como eles decidiram trazer a história. E por mais que era uma história que antigamente era vista de uma forma mais bem-humorada, que as pessoas não acreditavam, começa a se desenhar como uma grande possibilidade esse local, que eu acredito que eles devem acabar chegando em algum momento. Me pergunto também se esse além de Paldea está além pelo seu grande horizonte ou aos confins da área 0, né? O que nos leva além das profundezas de Paldea. Então, o que será de fato que é Laqua, né? E provavelmente o Terapagos é a chave que abre o local para chegar até lá. Com certeza. Né? Na verdade, assim, a maior intenção que nós temos aqui por parte dos exploradores é essa captura do Terapagos, né? Porque ele é a grande chave para chegar até lá. Então, vamos ver também como isso se desenvolve. Mas eu gostei do episódio. Ele situa mais as situações para os exploradores, porque nós que já jogamos o jogo, etc., a gente já tinha um pouquinho de noção sobre o Terapagos, sobre a área 0, etc. E isso, no episódio quase 60, não tinha sido discutido dentro do anime, muito menos entre os Trovonautas. Então agora a gente parece que já tá conversando com eles, né? Então eu gostei desse momento também que nos envolve em relação a esse episódio. Muito bacana. Agora, vem a questão, né? O quanto eles vão enrolar para a área 0 ou para a chegada em Laqua, né? Porque eles ainda precisam dos outros 2 Pokémon que têm envolvimento com as Pokébolas ancestrais do Lucius, como isso vai se desenrolar até lá. Ao mesmo tempo, nós temos a chegada da segunda parte do Exame Terastal, que eles estão caminhando agora para esses ginásios. E eu não acredito que os episódios vão durar muito nessa próxima fase. Eu acredito aí mais 2 meses nesse exame terastal. Então a gente pode contar com julho e agosto. Acredito que no começo de setembro as coisas já devem começar a mudar. E a gente já deve encarar aí uma nova fase, né? Finalizando o ano nessa 4ª nova fase de Horizontes. É a grande pedida, eu acredito eu. Então esse momento eu acho que finaliza provavelmente a nossa etapa de exame terastal e provavelmente vai nos levar no final para o dirigível consertado e a gente acaba zarpando aí, pelo menos momentaneamente, né, de Paldea e indo para outros locais encontrar, né, os Pokémons que restam do Lucius. Então é um momento que a gente está em conclusão, acredito eu, e em breve as coisas devem se fechar. Bom, de qualquer forma, eu gostei do episódio. A história é muito legal. A professora, né, a Rayford, muito legal também. É engraçado o fascínio dela pela história, né? É muito legal porque eu já joguei alguns jogos onde você tem que lidar com historiadores, principalmente animes. E é sempre essa característica, né? Como eles são vidrados, como eles são deslumbrados e ficam animados, e enfim, com a história, com o passado.
né? Então isso alimenta a alma desses personagens. É muito legal ver isso. A gente já tinha um pouquinho disso nos próprios jogos, porque essa era dita, né, como uma das características da própria professora. E aqui no anime isso foi completamente respeitado, o que é muito, muito legal. Então agora a gente já tem uma direção. Legal que também não teve nenhum envolvimento por parte dos exploradores, né? No meio dessa história toda. Então nenhum deles ficou a par disso daí. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem a Agatha na escola. E ela já deu uma folhada no livro. Um pouco dessa história que a Geta acabou conversando, inclusive, com o Fried e os outros, foi dentro da escola. Nada impede, né, dessa conversa ter sido gravada, monitorada, etc. Então isso também pode deixar os exploradores um passo à frente. Vamos ver. Ainda mais em um anime que existe Spinel, que é o cara mais espião que existe, eu não duvido de nada. Bom, gostei do EP, muito interessante, vale a pena conferir. E ele nos coloca mais um gostinho de aventura, de mistério. Gostei bastante. Mas ele não é, assim, extremamente revelador, mas muito interessante. E o Gimigo, como falei pra vocês, um Pokémon legalzinho pra aparecer aqui. Ele dá um check, né, naqueles Pokémon de merchandising. Não só ele, como o Neko e o Sharkdat, que também estavam para aparecer, terem os seus episódios mais focados. E eu acredito que esses três agora a gente já tem um check, pelo menos, para situações futuras aí do Anipoké, né? Então eu acredito que a gente não deve mais, talvez, encontrar com esses Pokémon tão cedo. E isso nos faz seguir em frente em relação aos merchandisings, né? Então, talvez o Gimmighoul seja o que apareça às vezes. Que era a minha teoria também, né? Que ele pode ser um Pokémon mais recorrente dentro da história. No mais, é isso. É um episódio muito interessante que, enfim, nos revela muitas coisas. Agora, a questão que fica pra mim é sobre Laqua. Será que, no final das contas, não era a própria região de Paldea em si, que hoje a gente considera Paldea? Porque eles falam muito além de Paldea. Mas será que não é, de fato, Paldea, né? E algum ponto de Paldea a gente dava entrada a esse local? É uma questão que fica na minha cabeça, sabe? Porque eu não sei se eles vão querer criar todo um universo tão distante da região de Paldea assim. Eu acho que ainda assim eles querem conversar com a região. Então, também tenho essa impressão. Mas vamos ver como as coisas vão se desenhar. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!